Ele tinha tudo: fama, dinheiro, 2 Super Bowls no horizonte. Mas, fora dos campos, Aaron Hernandez levava uma vida marcada por violência, segredos e paranoia. Em 2003, o nome que ecoava nos estádios virou manchete policial. Esse episódio contém violência, assassinato, suicídio, abuso psicológico e possível transtorno mental. Ouça com cuidado. Aaron Joseph Hernandez nasceu em 6 de novembro de 1989, na cidade de Bristol, Connecticut, nos Estados Unidos. Ele cresceu em um bairro de classe trabalhadora, em uma família que por fora parecia estruturada, mas que dentro de casa carregava tensões profundas. Aaron era filho de Dennis Hernandez e Terry Hernandez. O casal teve 2 filhos, Aaron e o irmão mais velho, Jonathan, mais conhecido como DJ. Dennis era um homem conhecido em Bristol, trabalhava para a cidade e era considerado respeitado na comunidade, principalmente no meio esportivo juvenil. Dentro de casa, porém, vários relatos posteriores apontam para um pai autoritário, agressivo e controlador, especialmente com Aaron. Enquanto o irmão mais velho recebia elogios, Aaron era frequentemente pressionado, humilhado e alvo de punições físicas. Na infância, Aaron não era descrito como uma criança violenta. Pelo contrário, pessoas próximas e ex-colegas relatam que ele era quieto, reservado e querido pelos amigos. Na escola, não era um aluno exemplar, mas também não causava grandes problemas. Tinha dificuldades acadêmicas em algumas matérias, mostrando pouco interesse pelos estudos tradicionais. O seu refúgio passava a ser o esporte. Desde cedo, Aaron demonstrou talento incomum para o futebol americano. Na Bristol Central High School, ele se destacou como tight end e defensive end. O tight end é uma posição híbrida entre os atacantes e bloqueador, que exige força, velocidade e contato constante. Defensive end é uma função defensiva focada em pressionar e derrubar o adversário. O campo se tornava um lugar onde ele recebia reconhecimento, se sentia valorizado e escapava da pressão familiar. Treinadores descreviam Aaron como alguém intensamente competitivo, extremamente focado no jogo, disposto a suportar dor sem reclamar. Mas para entender quem foi Aaron Hernandez, é impossível ignorar a figura que dominava a casa onde ele cresceu, o seu pai, Dennis Hernandez. Por fora, Dennis era quase um herói local em Bristol, Connecticut. Ex-jogador, envolvido com esporte escolar, conhecido na comunidade como um homem trabalhador, disciplinado, alguém que Dennis, como pai, empurrava os meninos para um futuro melhor, longe de problemas, usando o esporte como caminho. Dentro de casa, porém, a história era outra. Vários relatos posteriores descrevem Dennis como um homem extremamente autoritário, controlador e agressivo. Ele acreditava que um verdadeiro homem tinha que ser duro, forte e obediente, e que qualquer sinal de fragilidade, sensibilidade ou rebeldia precisava ser esmagado. A ideia dele de educação passava por gritos, humilhação e instigamentos diante de qualquer erro. Castigos físicos como forma de ensinar disciplina. Zero espaço para conversar, emoção ou vulnerabilidade. Aaron e o irmão mais velho, DJ Hernandez, cresceram sob esse padrão de rigidez, só que de forma como Dennis tratava cada um deles era diferente. DJ era o filho mais velho e se encaixava no modelo que o pai idealizava. Mais velho, mais responsável, mais alinhado, com outras expectativas. Já Aaron parecia ser o alvo presencial da dureza do pai. Quando errava, quando não correspondia ao que Dennis esperava, quando saía minimamente da linha, a reação era imediata e desproporcional.
Há relatos que Aaron era mais cobrado nos treinos, mais pressionado em público, mais humilhado na frente de outras pessoas. O recado era claro: ou ele se tornava o que o pai queria, ou seria esmagado emocionalmente. Dennis tratava a masculinidade como um projeto rígido. Choro, sinal de fraqueza, medo, inaceitável isso. Questionar alguma ordem, falta grave. Aaron aprendeu cedo que se quisesse evitar dor, precisava engolir tudo, calar e obedecer. Em vez de um pai que acolhia e ajudava a organizar emoções, ele tinha alguém que reforçava a ideia de que o amor vinha junto com o medo, que respeito vinha junto com a dor. A casa inteira vivia nesse clima de tensão. A mãe, Terry Hernandes, não apareceu publicamente como alvo direto de agressões físicas, mas tudo indica que ela também vivia nesse ambiente pesado, tentando manter a família funcionando ao redor de um homem explosivo. Os filhos cresciam vendo que aquele era o normal, um pai que gritava, controlava, punia e ninguém falava sobre isso. Não havia terapia, não havia conversa séria sobre sentimentos, não havia espaço para a vulnerabilidade. Ao mesmo tempo em que criava medo, Dennis também construía algo que aos olhos de muita gente parecia positivo. Ele fez de Aaron um atleta. Ele levava os meninos para o esporte, treinava, cobrava e incentivava. Mas esse incentivo vinha sempre acompanhado de muita pressão e muitas vezes violência emocional. Quando Aaron jogava bem, o pai se orgulhava. Quando errava, vinha a explosão. Esse tipo de dinâmica cria uma confusão brutal na cabeça de uma criança. O mesmo homem que te elogia é o que te machuca. O mesmo homem que diz que te ama é o que te humilha. Com o tempo, Aaron foi aprendendo duas coisas: que valer alguma coisa dependia do seu desempenho, especialmente no futebol. Que conflito, frustração e dor se resolviam com base da agressividade, não do diálogo. Anos depois, quando o irmão DJ falou sobre a infância, ele deixou claro que Aaron carregava as marcas mais profundas desse tipo de criação. Ele era o mais sensível, mais impactado e também o que mais apanhava emocionalmente dessa rigidez. Essa combinação, um pai respeitado por fora e violento por dentro, é o começo da ferida que acompanharia Aaron Hernandes por toda a vida. No papel, Dennis foi o homem que abriu o caminho para a NFL. Na prática, ele também foi o homem que ajudou a formar um adulto cheio de raiva, confusão, formar um adulto que emocionalmente distorcia, né? Todas as formas de entender o que é ser um homem. Dennis Hernandes construiu um atleta, mas deixou cicatrizes profundas no filho. E é só depois de entender o peso dessa figura paterna que a próxima parte da história ganha sentido. O dia em que esse pai tão duro e tão central desaparece da vida de Aaron de maneira repentina. Em 2006, quando Aaron Hernandes tinha apenas 16 anos, a figura mais dominante da sua vida desapareceu de forma abrupta. Seu pai, Dennis Hernandes, morreu após complicações decorrentes de uma cirurgia de hérnia. A morte foi repentina. Não houve tempo para despedida nem para conversas inacabadas. E para um adolescente que cresceu sob autoridade rígida, violência emocional e medo constante, aquela perda teve um efeito explosivo. Para muitos, aquela seria a libertação de Aaron, mas na prática foi o início do seu descontrole emocional. Dennis havia sido o freio duro, agressivo, tóxico, mas ainda assim um freio. Quando ele morreu, ninguém ocupou esse espaço. A morte de Dennis Hernandes não deixou apenas um vazio emocional. Ela desmontou completamente a estrutura familiar que, mesmo de forma tóxica, mantinha a casa funcionando. Nessa época, Aaron também tinha uma namorada, Cheyenne Jenkins. Ela tinha presença constante na vida de Aaron. Os dois se conheceram ainda na adolescência. O relacionamento começou por volta de 2007, ainda no ensino médio. Eles cresceram praticamente juntos.
Cheyenne acompanhou de perto a transformação de Aaron, do garoto talentoso e reservado ao atleta cada vez mais intenso, impulsivo e instável. Enquanto o pai de Aaron ainda estava vivo, o namoro acontecia sob supervisão rígida. Dennis Hernandes não era conhecido por aceitar facilmente a independência emocional do filho. Mesmo assim, Cheyenne permaneceu, vendo de perto a pressão constante que mudava Aaron. Após a morte do pai, Cheyenne também presenciava uma mudança clara no comportamento dele. Aaron se fechou emocionalmente e ainda assim o relacionamento continuava. Cheyenne passava a ocupar um espaço silencioso, quase como uma âncora, uma tentativa de normalizar em meio ao caos que se formava. Com a morte de Dennis, ninguém assumiu o papel de autoridade. A mãe, Terry Hernandes, passou a lidar sozinha com o próprio luto, 2 filhos adolescentes e a pressão financeira. A ausência total do controle que antes existia. Terry nunca foi descrita como uma mãe violenta ou negligente. Pelo contrário, relatos apontam que ela tentou proteger os filhos e manter a rotina, mas ela também não conseguiu impor limites firmes, especialmente a Aaron, que já demonstrava impulsividade e raiva acumulada. A casa deixou de ser um lugar de regras claras e, para um adolescente com histórico de repressão extrema, isso foi devastador. Após a morte do pai, as mudanças de Aaron foram rápidas e visíveis. Ele passou a ficar fora de casa até tarde, ignorar orientações de adultos, se envolver com pessoas problemáticas, demonstrar irritabilidade constante, reagir à agressividade verbal e física. Amigos e conhecidos perceberam que Aaron parecia carregar uma mistura perigosa de liberdade sem limite e raiva acumulada. Foi nesse período que surgiram relatos consistentes de uso regular de maconha, maior exposição a drogas e interesses crescentes por armas de fogo. Nada disso levou a intervenções sérias. Não houve acompanhamento psicológico, não houve ação das autoridades locais e não houve um afastamento do esporte. Aaron continuava sendo visto, acima de tudo, como um atleta promissor. Aaron continuou frequentando a escola normalmente. Ele seguiu estudando na Bristol Central High School, onde não era um aluno exemplar, também não era visto como um problema grave e mantinha notas suficientes para permanecer elegível ao esporte. A escola e o futebol funcionavam como um disfarce, enquanto o comportamento dele fora do campo se deteriorava. Dentro da escola, ele permanecia protegido pelo rótulo de talento raro. No time escolar, Aaron seguia se destacando como tight end e defensive end, com um desempenho físico acima da média, com agressividade que era interpretada como intensividade competitiva. Treinadores e olheiros focavam em estatística, resultado, potencial universitário. Poucos perguntavam quem aquele garoto estava se tornando fora do campo. Enquanto Aaron começava a sair do controle, DJ Hernandes seguia um caminho mais estável. Essa diferença aconteceu ainda mais com o isolamento de Aaron, a sensação de que ele não precisava responder a ninguém e a percepção de que sempre seria salvo pelo talento esportivo. Para a família e para os adultos ao redor, a solução parecia simples, era tirar Aaron de Bristol o mais rápido possível, e a universidade passou a ser vista como um novo começo, uma oportunidade de disciplina, né? E um ambiente que endireitaria o garoto. E em 2007, aos 17 anos, Aaron se formou no ensino médio e aceitou uma bolsa para jogar pela Universidade da Flórida. Ele deixava para trás uma família fragilizada, sem estrutura emocional, levando com ele problemas que ninguém resolveu, apenas empurrou para frente.
Aaron saiu de casa com a bolsa universitária nas mãos, mas com feridas emocionais profundas que o futebol nunca conseguiu curar. Em 2010, Aaron Fernandes se declara elegível para o draft da NFL. Mas o que isso significa, né? Porque eu não entendo muito de futebol americano, então eu tive que dar uma pesquisada para saber o que é esse draft. Na NFL, nenhum jogador pode simplesmente entrar na liga quando quiser. Para jogar profissionalmente, ele precisa passar pelo draft da NFL, que é o processo anual na qual os times escolhem os melhores atletas universitários. Dentro das 4 linhas, ele era visto como um dos tight ends mais talentosos daquela classe. Fora delas, porém, seu nome vinha acompanhado de alertas de comportamento, relatos de violência e um histórico que muitos times preferiam ignorar ou não investigar a fundo. Esse passado custou caro. Aaron era projetado para sair nas primeiras rodadas, mas acabou escorrendo, né, até a 4ª rodada, onde ele foi escolhido pelo New England Patriots. Ele acabou ficando na colocação 113 da escolha geral. Para o time, parecia uma aposta arriscada, mas potencialmente brilhante. Logo no início, Aaron impressionou. Ao lado de Rob Gronkowski, ele formou uma das duplas de tight ends mais letais da NFL, com Tom Brady, né, como quarterback, e o ataque dos Patriots se tornou quase imparável. Em pouco tempo, Aaron quebrou recordes pessoais, se tornou titular, ajudou o time a chegar ao Super Bowl e ganhou status de estrela. Em 2012, os Patriots mostraram confiança total. Assinaram com ele um contrato de 5 anos, avaliado em cerca de 40 milhões de dólares. Aos olhos do público, Aaron Hernandez tinha vencido. Enquanto nos domingos, Aaron vestia o uniforme do New England Patriots e era cobrado nos estádios. Fora do campo, ele construiu uma vida completamente diferente e cada vez mais perigosa. O contrato, o dinheiro e o status não trouxeram estabilidade. Eles deram a Aaron algo que ele nunca teve, poder absoluto. E junto com esse poder vieram as paranoias, a violência, a necessidade constante de controle. Aaron comprou uma mansão em North Attleboro, Massachusetts, uma cidade tranquila de classe média alta, próxima a Foxborough, onde os Patriots treinavam. Por fora, a casa parecia o retrato do sucesso. Imóvel de luxo, bairro silencioso, segurança, distante da violência urbana. Por dentro, porém, o ambiente era caótico. A casa se tornou um ponto constante de festas, consumo de drogas, presença de armas, pessoas envolvidas com atividades criminosas. Não era um lar, era um território. Mesmo milionário, Aaron fez questão de manter ao redor amigos antigos da adolescência, muitos deles com um histórico criminal. Indivíduos ligados a gangues, amigos dependentes financeiramente dele, pessoas armadas, violentas e leais apenas por interesse, né? Aaron bancava tudo: carros, viagens, comida, roupas, advogados, tudo. Esse círculo funcionava com uma regra silenciosa: lealdade absoluta ou exclusão imediata. Aaron passou a andar armado com frequência. Relatos indicam que ele dormia com armas por perto, levava armas para encontros e festas. Dizia-se sentir que estava sempre em perigo. Essa paranoia não surgiu do nada. Ele vinha de uso constante de drogas, contatos com pessoas do mundo do crime, medo de traição, a necessidade de impor respeito.
Então, para Aaron, o mundo era uma ameaça constante. Pessoas próximas relataram que Aaron desconfiava de todos, acreditava estar sendo seguido, temia gravações e traições, reagia com violência diante de pequenos conflitos. Qualquer desentendimento virava ameaça, intimidação, às vezes agressão física. A ideia de resolver conflito com diálogo simplesmente não existia. Mesmo passando por todas essas transformações, Aaron Hernandes manteve ao seu lado uma presença constante, Cheyenne Jenkins. Desde a adolescência, ela fazia parte de sua vida. A distância da universidade ou da NFL não rompeu esse vínculo. Cheyenne conhecia Aaron antes da fama, antes do dinheiro, antes da violência, antes da violência se tornar recorrente. E com o tempo, o relacionamento deles também acabou aproximando outras pessoas do convívio de Aaron. Entre essas pessoas estava a família de Cheyenne. Foi por meio dessa ligação que Odin Lloyd entrou no radar de Aaron Hernandes. Odin namorava a irmã de Cheyenne. Isso o colocava dentro do círculo social do casal. Alguém presente em encontros familiares, eventos informais, em conversas que aconteciam fora do controle direto de Aaron. Para alguém constante, de estado de desconfiança, isso era um problema. Odin não era um estranho, mas também não era alguém totalmente confiável aos olhos de Aaron. Ele estava próximo demais para ser ignorado e distante demais para ser considerado leal. E a mente de um homem que via ameaças por todos os lados, essa combinação se tornaria fatal. Odin Lloyd não era uma figura central na vida de Aaron Hernandes e justamente por isso tornou-se alguém impossível de prever. Odin tinha 27 anos e jogava futebol americano de forma semi-profissional. Trabalhava, treinava e tentava construir uma carreira longe dos holofotes da NFL. Para quem estava de fora, ele era apenas mais um jovem atleta tentando alcançar algo maior. Mas dentro do círculo de Aaron, Odin ocupava uma posição delicada. Ele não era amigo de infância, não fazia parte do grupo fechado, do grupo mais fechado que ele tinha, e não dependia financeiramente dele. Então, ele estava ali por causa da Cheyenne e da família dela. E isso fazia toda a diferença. Odin circulava em ambientes onde conversas aconteciam de forma informal, pessoas falavam mais do que deveriam, comportamentos impossíveis eram visíveis, Para Aaron isso era perigoso. Naquele momento da vida, ele não tolerava, pessoas que observavam demais, pessoas que ouviam demais, pessoas que não estavam sob o seu controle direto. Segundo a promotoria, Aaron começou a enxergar Odin como alguém que podia saber demais, ver demais ou falar demais, mesmo sem qualquer prova de que ele tivesse feito algo concreto. Em um estado mental dominado por paranoia, a simples possibilidade já era o suficiente. Pessoas próximas relatam que Aaron passou a fazer comentários desconfiados sobre Odin. Questionava sua lealdade, observava seus movimentos, tratar sua presença como algo incômodo, E do outro lado, Odin também demonstrava desconforto. Ele chegou a comentar com conhecidos, que estava se sentindo estranho em relação a Aaron. Não houve ameaça explícita, não houve confronto direto, mas havia aquela tensão ali entre os dois. E nenhuma conversa, para resolver isso. Aaron não falou nada, com Odin. E o que torna essa história ainda mais perturbadora é o fato de que nada indicava uma escalada dramática visível, Não houve uma briga, não houve uma discussão, não, era só aquele desconforto ali que o Aaron sentia,
E o que existiu mesmo foi algo muito mais silencioso, né? Aquela desconfiança crescente, o medo não verbalizado e aquela hostilidade, né, contida. Quando o diálogo não existe, o conflito apenas muda de forma. Na noite do dia 16 de junho de 2013, Odin sai de casa normalmente. Ele diz para a namorada que vai encontrar alguém, não demonstra urgência e não pede ajuda. Pouco depois, Aaron Hernandes entra em contato com ele. O pedido parecia simples: um encontro, uma conversa e uma carona. E Odin aceitou. Para ele, Aaron era o noivo da irmã da namorada, né? Uma figura poderosa, mas conhecida. Não havia razão aparente para recusar, né, o convite. E Odin entrou no carro de Aaron Hernandes sem saber que aquela seria o último trajeto da sua vida. Odin acreditava que estava entrando em um carro para mais uma conversa comum. Aaron acreditava que estava levando consigo a ameaça que precisava ser eliminada. O carro deixava a área residencial e começava a circular. Câmeras de segurança registraram o trajeto do veículo em diferentes pontos de Massachusetts. Cada imagem capturada se tornaria mais tarde uma peça-chave da investigação. Dentro do carro, ninguém sabe exatamente o que foi dito, mas o silêncio daquele trajeto é mais perturbador do que qualquer discussão. O caminho não segue em direção à casa de Odin. O carro faz o desvio e entra em uma região industrial, afastada, mal iluminada. Esse parque industrial era na mesma cidade onde Aaron residia. Tinha pouco movimento, poucas testemunhas, um lugar que não sugeria conversa, sugeria isolamento. Para Odin, talvez aquilo tenha causado um estranhamento meio tardio, né? E para Aaron, o local já estava escolhido. Esse foi o momento que tudo mudou. O carro parou, Odin saiu ou foi solicitado, né, a sair do carro, e instante depois os disparos foram feitos. Os tiros foram a queima-roupa num confronto prolongado. Não teve briga física registrada. Odin tentou correr, mas conseguiu dar poucos passos e caiu. Ele morreu ali mesmo, sozinho, em um lugar que não fazia parte da sua rotina. O carro deixou o local rapidamente. Aaron Hernandes voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Câmeras internas mostraram que ele entrou calmamente, cumprimentou Cheyenne, agindo com normalidade. Esse comportamento não indicava que ele estava em choque ou arrependido do que ele tinha feito. Nas horas seguintes, as roupas foram descartadas, as munições desapareceram e a arma do crime também foi descartada. Odin Lloyd, naquele momento, já era uma ausência, né, para a família. Ainda não sabem, né, onde ele está e ainda também não sabiam que nunca mais iam ver ele. Então, na manhã seguinte, um trabalhador passava pelo parque industrial e percebeu algo fora do comum. Ao se aproximar, encontrou um homem caído no chão, imóvel. Sem hesitar, ele ligou para a polícia e em poucos minutos o local estava isolado e os agentes confirmaram o que já parecia evidente: havia acontecido um assassinato. A polícia se espalhou rapidamente. A forma violenta do crime deixa claro, não foi um acidente, né? Foi realmente um assassinato. Quando a polícia chegou ao parque industrial naquela manhã, a primeira tarefa era identificar o corpo. E logo descobriram que se tratava de Odin Lloyd, um jogador semiprofissional de futebol americano. A partir daí, começaram as perguntas de sempre. Com quem ele morava, com quem ele se relacionava, quem o viu pela última vez. E essas respostas levaram um nome conhecido. Odin namorava a irmã de Cheyenne, noiva de Aaron. Então, eles conseguiram formar o primeiro elo, né,
da convivência, né, do Odin, né, até aquele momento. Os investigadores também analisaram o celular de Odin, né, nas últimas horas de vida, viu que ele havia trocado mensagens e ligações com Aaron. Tudo indicava que ele tinha saído de casa naquela noite para encontrar alguém ligado diretamente ao jogador do Patriots. Em paralelo, a polícia começou a reunir imagens de câmeras de segurança da região. Em várias delas, um SUV prata aparecia circulando entre as casas de Aaron, o bairro de Odin e o parque industrial onde o corpo foi encontrado. Não era qualquer carro, era o carro de Aaron Hernandes. Quando a polícia conseguiu um mandado para acessar o sistema de segurança da própria casa de Aaron, o quadro ficou ainda mais estranho. As câmeras mostraram o jogador chegando em casa depois do horário estimado da morte de Odin. Em alguns momentos, ele parecia segurar algo que lembrava uma arma. Parte das gravações havia sido apagada. Celulares destruídos, registros apagados, trajetos que se encontravam, ligações feitas pouco antes da morte. Peça por peça, a investigação foi montando um quebra-cabeça que apontava sempre para o mesmo lugar. Aaron Hernandes deixou de ser apenas o nome conhecido ligado à vítima. Para a polícia, ele se tornava agora o principal suspeito do assassinato de Odin Lloyd. A polícia também observou Aaron continuou frequentando festas, agia normalmente em público, treinava como se nada tivesse acontecido, demonstrava frieza extrema. Nos dias que se seguiram ao assassinato de Odin Lloyd, Aaron Hernandes ainda não estava algemado, mas para a polícia ele estava encurralado. O que faltava não era um suspeito, era amarrar todas as provas juridicamente, né, para que a prisão fosse incontestável. Então, eles fizeram uma linha do tempo, né, para cruzar todos os dados que eles podiam para poder fazer essa prisão. Então, eles cruzaram os dados de celulares, registros de antenas, imagens de câmeras de vigilância. Então, isso foi criando uma sequência bem clara, né? O carro de Aaron saía da casa dele, vai até encontrar o Odin, segue para um parque industrial e retorna à residência após o horário estimado do assassinato. Então, não era uma coincidência, era um movimento compatível com a execução. E as câmeras da casa, né, do Aaron foi um erro muito grande, né, porque ele achou que apagando, né, algumas imagens ele ia se safar, mas quando a polícia obteve o mandado para acessar o sistema de segurança da casa de Aaron, eles encontraram algo ainda mais comprometedor. As câmeras mostraram ele chegando, né, em casa após o crime, com aquela movimentação em comum durante a madrugada, ele segurando, né, algo semelhante a uma arma, um comportamento calmo, contrastando com o que havia acabado de acontecer, né? E o mais grave, parte do vídeo estava apagada, justamente trechos importantes do horário do crime. Para os investigadores, isso não era uma falha técnica, era uma tentativa de destruição de prova. O celular, a destruição e o silêncio, a polícia percebe que realmente ele tem culpa, né, no que aconteceu. Pessoas do círculo de Aaron estavam sendo instruídas a não falar, né, com a polícia. E as testemunhas demonstravam medo. Então surge a confirmação definitiva de que alguém estava tentando encobrir o crime. Uma prima de Aaron, Tanya Singleton, ela foi presa exatamente por isso, por tentar obstruir, né, a justiça, tá tentando encobrir, né, o crime dele. Então, a promotoria teve convicção de que realmente não era apenas um crime, era um esforço contínuo para impedir a investigação.
com um conjunto completo de provas, né, motivo, oportunidade, último contato com a vítima, veículo no local, tentativa de destruição de provas, a polícia decidiu não esperar mais, porque o risco já era muito claro, né? Então, como ele tinha um comportamento imprevisível, tinha acesso a armas e tinha a possibilidade de fugir, então eles expediram uma ordem de prisão para o Aaron. Então, no dia 26 de junho de 2013, na manhã, né, dessa data, apenas 9 dias após o assassinato de Odin Lloyd, a polícia chega à mansão de Aaron, na cidade de North Attleboro, e não teve perseguição, não teve resistência física. Aaron foi preso dentro de casa e, enquanto isso, helicópteros sobrevoavam a área e a imprensa chegava rapidamente. O país assiste em tempo real a queda de uma estrela da NFL. O homem que dias antes, né, treinava com o Patriots, agora saía algemado de casa. O time de futebol dele, né, os Patriots, horas depois da decisão, né, da prisão, eles romperam o contrato imediatamente, removeram o nome de Aaron das instalações do time e apagou qualquer referência oficial a ele, né? Então a mensagem já estava muito, muito clara que a carreira dele havia acabado. A polícia não prendeu Aaron Hernandes por um detalhe isolado. Ela o prendeu por um conjunto de provas que contava uma única história: da carona ao parque industrial, do silêncio às tentativas de encobrir o crime. Em 9 dias, Aaron passou de estrela da NFL a acusado de assassinato. Quando Aaron Hernandes foi preso, não era apenas uma carreira que se encerrava. Em 2012, ele e Cheyenne Jenkins haviam se tornado pais de uma menina, a Vielle. Enquanto a imprensa acompanhava imagens de helicópteros, algemas e manchetes, uma criança crescia longe das câmeras, mas diretamente impactada por tudo aquilo. A paternidade, que em algum momento pareceu uma possibilidade de estabilidade, não foi suficiente para interromper o caminho de Aaron, né, o caminho que já vinha trilhando. E a partir dali, outra vida passaria a carregar o peso das decisões dele. Com Aaron preso, o caso deixa a fase da investigação e entra no tribunal. E é ali que a narrativa se tornaria ainda mais pesada. Odin Lloyd foi assassinado de forma deliberada, planejada e motivada por paranoia e necessidade de controle. Os promotores constroem o caso passo a passo, apoiados principalmente em provas circunstanciais, muitas delas tecnológicas. Eles apresentam ao júri dados de celular mostrando que Odin se comunicou com Aaron pouco antes de morrer, registros de localização compatíveis com o trajeto até o parque industrial, imagens de câmeras de segurança ligando o carro de Aaron à cena do crime. Vídeos da casa de Aaron mostrando o comportamento calmo pós-assassinato, trechos apagados das gravações, interpretados como tentativa de ocultação. A acusação também reforça o ponto psicológico. Aaron desconfiava de Odin, enxergava nele uma ameaça e decidiu agir antes que perdesse o controle da situação. Segundo os promotores, Odin não morreu por algo que fez, mas pelo medo que Aaron tinha do que ele poderia fazer. Um dos pontos centrais do julgamento são as testemunhas do círculo íntimo de Aaron, incluindo pessoas que estavam com ele naquela noite. Depois dos depoimentos revelarem, né, um ambiente de medo, lealdade forçada, pressão constante para não falar com a polícia, a prisão e condenação posterior da prima de Aaron, Tanya Singleton, por obstrução da justiça, é usada pela promotoria para mostrar que houve tentativa de encobrir o crime. Já a defesa de Aaron Hernandes foca em um argumento central.
Não existe arma do crime, não existe prova direta de que Aaron puxou o gatilho. Eles questionam a ausência de impressões digitais na cena, a falta de testemunhas oculares, o fato de o caso depender de interpretações de dados e comportamentos. A defesa tenta lançar dúvidas sobre outros possíveis envolvidos, as motivações reais do crime e a confiabilidade de testemunhas que receberam acordos judiciais. Para eles, aquilo não passaria de um conjunto de suspeitas e não de certezas absolutas. Então, o júri se viu diante de um quebra-cabeça, né? O julgamento não ofereceu uma confissão, né? Não ofereceu uma arma do crime. O que ofereceu foi realmente um quebra-cabeça. Cada peça, isoladamente, pode parecer frágil, mas juntas constroem uma narrativa difícil de ignorar. Então, o júri precisava decidir, né, se todas essas peças apontavam para a mesma pessoa. Então, em 15 de abril de 2015, após dias de depoimentos e horas de deliberação, o júri chega a uma decisão. Aaron Hernandes é considerado culpado de assassinato em primeiro grau. A sentença é automática, prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. No tribunal, não há explosão emocional, não há discurso longo. A carreira, a fama e o dinheiro desapareceram ali. O júri não condenou Aaron Hernandes por quem ele foi no campo da NFL. Ele condenou pelo que ficou provado fora deles. Naquela sala de audiência, o atleta deixou de existir, restou apenas o réu. Mesmo após a condenação, a prisão perpétua pelo assassinato de Odin Lloyd, a história de Aaron Hernandes não tinha terminado no tribunal. Enquanto ele já cumpria pena, a Justiça de Massachusetts seguia em outro processo, um caso mais antigo, mas igualmente violento. Um duplo homicídio ocorrido em 2012 em Boston. Então senta aí que vem mais história. Em 16 de julho de 2012, 2 homens foram mortos a tiros dentro de um carro no bairro de South End, em Boston. Daniel de Abreu e Safiro Furtado, os dois eram imigrantes, trabalhavam como técnico de limpeza e estavam fora de qualquer ambiente criminoso conhecido. O crime aconteceu após uma noite em uma casa noturna, com vários tiros disparados contra o veículo, sem tentativa de roubo. Desde o início, a execução parecia direcionada. A promotoria sustentou que o assassinato teria sido motivado por algo banal, mas fatal. Segundo os promotores, houve um desentendimento dentro da boate, um possível olhar atravessado ou um comentário. Aaron teria se sentido desrespeitado. Na lógica dele, isso exigia resposta imediata. A acusação afirmou que Aaron seguiu o carro das vítimas, emparelhou o veículo e disparou diversas vezes. Fugiu sem demonstrar hesitação. Tudo isso reforçaria o padrão já visto no caso de Odin. Conflito mínimo e resposta extrema. Diferente do caso de Odin, este julgamento dependia fortemente de testemunhos, né? De testemunhas. Entre eles, pessoas do círculo de Aaron. A defesa teve que entrar com a estratégia de que não podia negar completamente, né, a possibilidade do crime, mas mostrar que não havia provas sólidas suficientes. A defesa destacou a ausência da arma do crime, a ausência de DNA ligado a Aaron diretamente aos disparos e testemunhas frágeis, né, inconsistentes, falta de motivação clara e comprovada, diferente do caso de Odin. Então, aqui o quebra-cabeça tinha espaços vazios demais, né? Mas em abril de 2017, o júri chega a uma outra decisão. Aaron Hernandes foi absolvido do duplo homicídio em 2012. O veredito não declara inocência, declara que a acusação não conseguiu provar a culpa além da dúvida razoável. Mesmo absolvido, nada mudava.
Ele continuava condenado à prisão perpétua, continuava encarcerado e continuava longe da liberdade. Essa absolvição gerou perplexidade. Muita gente se perguntou como alguém condenado por um assassinato pode ser absolvido por outro. E a resposta é simples: casos diferentes, provas diferentes e júris diferentes. E no sistema penal, cada crime precisa ser provado individualmente. No segundo julgamento, Aaron Hernandes não foi considerado culpado, mas também não saiu livre. A absolvição não apagou o crime que ele já tinha, sido condenado. De volta à prisão, agentes penitenciários e pessoas próximas perceberam que Aaron ficou mais quieto, mais introspectivo e menos explosivo. Para ele, não tinha comemoração, porque mesmo ele tendo sido absolvido, ele ainda ia passar o resto da vida na prisão, né? Nos dias seguintes à absolvição, Aaron passa mais tempo sozinho e escreve cartas. Mantém contato limitado com a família. Ele aparenta calma, mas é uma calma que não vem de paz, vem de esgotamento. Nada indica planos de futuro, expectativa real de mudança de vida. E mesmo absolvido, no segundo caso, Aaron sabe que jamais sairá da prisão. Todos os recursos jurídicos já estavam praticamente esgotados. Sua trajetória pública terminou, seu nome estava ligado para sempre a um assassinato. E a liberdade não voltaria. Na manhã de 19 de abril de 2017, apenas 5 dias após a absolvição, Aaron Hernandes é encontrado sem vida em sua cela. Ele havia cometido suicídio. Aaron estava sozinho na cela. Utilizou um lençol. A morte foi considerada suicídio pelas autoridades. Nenhuma outra pessoa foi responsabilizada. Ele tinha 27 anos. A notícia choca o país. Um homem que foi estrela da NFL, campeão universitário, milionário antes dos 25, morria sozinho atrás das grades. Para a família de Odin, nada mudava. Para a Cheyenne e a filha Avielle, começava outro tipo de luto. Aaron Hernandes foi absolvido em um tribunal, mas nunca se libertou da sentença que já o aguardava. 5 dias depois, a história terminou, não com redenção, mas com silêncio. Após a morte de Aaron, uma pergunta passou a ecoar com força: o que havia acontecido com a mente daquele homem? A resposta veio meses depois, durante a autópsia. Especialistas analisaram o cérebro de Aaron e chegaram a uma conclusão alarmante. Aaron sofria de CTE, encefalopatia traumática crônica, uma doença degenerativa associada a impacto repetido na cabeça. Concussões, traumas constantes ao longo dos anos. Mais chocante ainda, o CTE de Aaron era classificado como grave, comparado ao de jogadores muito mais velhos. E ele tinha apenas 27 anos. Então, o que a CTE causa? Segundo os especialistas, o CTE pode provocar impulsividade extrema, perda de controle emocional, paranoia, dificuldade de julgamento, comportamento violento. E eu sei que isso não é uma desculpa e não é uma absolvição, né? Mas é uma peça importante, né, do quebra-cabeça desse caso inteiro também. Mas é essencial deixar claro que milhares de atletas desenvolveram o CTE e não cometeram crimes. O que o CTE faz é baixar freios que já são frágeis, amplificar impulsos já existentes e acelerar comportamentos que antes poderiam ser contidos. Aaron Hernandes cresceu em um ambiente violento, aprendeu a confundir respeito com medo, nunca recebeu suporte emocional adequado, teve acesso irrestrito a armas, viveu em paranoia constante. O CTE não criou isso, mas pode ter intensificado. Agora, mesmo com todas essas análises, uma verdade permanece inalterável. Odin Lodge está morto, nada devolve a sua vida, nada devolve o seu futuro. A família de Odin continua vivendo com a ausência. A filha de Aaron cresceu
com um legado pesado. O sofrimento não foi teórico, foi real e foi humano. Aaron Hernandes não foi apenas um monstro, mas também não foi apenas uma vítima. Sua história é o retrato do que acontece quando trauma, violência, silêncio e poder se cruzam, sem intervenção, sem cuidado e sem limites. Entender não é o mesmo que justificar. Explicar não é perdoar. E talvez o verdadeiro aprendizado dessa história esteja justamente aí, quando os sinais são ignorados e as consequências nunca atingem apenas uma pessoa. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não esquecem de seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. Deixe a sua curtida, comentem o que vocês acharam do caso de hoje. Foi um caso assim que eu fiquei bem assim impactada, né? Porque é um caso bem grande e eu não tinha escutado ainda sobre esse caso. Então, me falem, né? Deixa seu comentário, vamos discutir sobre o que vocês acharam. Eu gosto muito de ver, né, quando vocês comentam. Então, vamos lá, todo mundo, curte, compartilha. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tight and